A paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos, vamos falar nesta noite sobre o Covid-19 não chegará à tua tenda. Salmos 91, versículo 10. Meus amados, nesta era de pandemia do Covid-19, esse versículo, ele estendeu-se por muitos grupos, foram enviados a muitos grupos, foram enviados nos WhatsApps da vida, e que nenhum mal, que essa praga não chegaria à tenda do crente. E é sobre esse assunto que eu quero falar nesta noite, deixar os irmãos cientes que nós não podemos usar esse texto isolado. Nós temos que pegar o contexto para nós entendermos o que o salmista ele quer dizer neste versículo. Porque o salmista ele tinha a sua plena comunhão com Deus, e ele tinha ciência do que ele estava cantando, salmodiando ao Senhor. Aí nós pegamos o versículo isolado, colocamos para todos os crentes. E não é bem assim, porque existe o crente fiel, sincero, que realmente ele ama o Senhor, e temos aquele crente que não tem preocupação com os céus, ele não tem compromisso com Deus, ele é crente, ele vai para a igreja tocar, ele só faz isso, não ora, não frequenta uma escola dominical, não frequenta um culto de doutrina. Ele vai lá no culto público tocar. E se o pastor tirar ele, impedi-lo de tocar, ele já pula para outra igreja, porque aqui para ele não serve. Então, quando nós vamos usar um texto, nós temos que ter essa visão que o texto ele vai para aqueles, o endereço para aqueles que estão em comunhão com Deus. Daí eu quero falar para os irmãos da seguinte forma. Perceba no versículo 9, eu vou ler aqui antes do verso 10, eu quero ler aqui com vocês a seguinte palavra. Está escrito aqui assim, ó. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. O que quer dizer ele aqui? Ele quer dizer o seguinte, olha, como ele escolheu o Senhor como alto refúgio, que já vem vindo desde o verso 1, então esse verso 1, ele vem até aqui no 9, ele vem descrevendo a comunhão com Deus e a confiança que ele tem em Deus. E nessa confiança, ele diz para nós, que estamos agora meditando nesse texto, que se nós escolhemos Deus, nós amamos a Deus sobre todas as coisas, de toda a nossa força, toda a nossa alma. E agora nós estamos em comunhão com Deus, nós estamos vivendo uma vida para Deus. Então ele diz assim, ó, como você escolheu Deus como seu alto refúgio, seu alto retiro, então nenhum mal chegará à tua tenda. Referindo-se da caminhada no deserto, onde eles armavam a tenda, e no deserto eles estavam expostos às feras, ao frio, ao calor, mas em Deus ele está refugiado, como nós também estamos. Então, é certo. Tanto é que também outro versículo que foi usado é o do Isaías 26, né? E fica lá, povo meu, aguarda lá no teu aposento, até que a ira passa. Como nós estamos vivendo esse clima de isolamento social, até cabe. Mas temos o seguinte, o crente fiel, ele
não está bem protegido, como a palavra diz aqui, não. O crente infiel, ele está, às vezes, até pior do que a condição de uma pessoa ímpia. Agora, quando nós voltamos para Deus e estamos diante da face do Senhor, desfrutando de sua plena confiança e liberdade de glorificá-lo, de adorá-lo na beleza de sua santidade, então agora Deus tem compromisso. O compromisso de Deus é para com os fiéis. Então, é nesses cultos que a gente ouve aí, o culto do oba-oba, do reteté, diga para o seu irmão, fala para o seu irmão, isso é bobagem. Isso é bobagem, porque se o irmão tiver com a vida torta, não tiver com a vida diante do altar de Deus, em santidade, em reverência, nós podemos falar aqui, mandar esse versículo para ele, como tem muitos que dormem com o Salmo 91 aberto. Eles dormem com o Salmo 91 aberto para ter essa defesa, como que se a Bíblia está aberta, o Salmo 91, nenhum demônio nenhum vai perturbar ele. Pelo contrário, irmãos, a palavra ela tem que estar escondida em nossos corações, para que nós não venhamos pecar contra Deus. Então, é certo? O versículo está errado de citar o versículo? Não. Porém, eu quero deixar claro aqui que existe a diferença, uma grande diferença, entre os que servem a Deus e aos que não servem. Essa diferença faz com que nós venhamos nos lembrar quando Paulo escreveu lá aos Romanos, dizendo o seguinte, que Deus ele ama aqueles que está sempre ao seu lado, cumprindo os seus decretos. Então ele dá a nós tudo o que nós precisamos. Então o vírus está aí. Cabe a mim me cuidar, a você se cuidar, e nós estarmos debaixo dessa mão potente de Deus, que é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Então, lembrando, o versículo está aí, é certo. Porém, a nossa confiança em Deus, a nossa fé em Deus, ela traz para nós a proteção. Porém, não abusar. Porque a ordem é isolamento social, então isolamento social. O mal não chega na nossa tenda, mas por desobediência, nós podemos ir lá na rua e trazer o mal para dentro de casa. E é isso que Deus não quer, Deus nos protege. Se tiver que sair por uma obrigação, tudo bem, Deus está vendo todas as coisas. E Deus é justo e fiel. Mesmo que eu seja infiel, mas o meu Deus, ele é fiel. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém.